UOL São Paulo. Salve, salve galera, salve, salve São Paulino, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, mais uma vez, aqui com o nosso repórter, Thiago Braga. Fala, Braga, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo no UOL Sport. Prazer poder falar sobre São Paulo aqui, ainda mais com a presença ilustre de Ricardo Perrone. Ricardo Perrone, do blog do Perrone, nosso colunista, também está aqui com a gente para falar um pouco sobre o São Paulo. Fala, Perrone. Fala, Pedro, Thiago, galera, tudo bem, tudo bom? Vamos lá, bora lá falar de São Paulo, grande prazer estar aqui. Pô, e começar falando desse comecinho de Campeonato Brasileiro, né, Perrone? Não é exatamente o que o torcedor esperava do campeão paulista. O São Paulo, claro, muito cedo no campeonato, mas está ali na zona do rebaixamento, em 17º lugar, só um ponto conquistado em 3 jogos. E o torcedor de São Paulo, a gente sabe que, apesar do título, é um torcedor um pouco traumatizado pelo que ele viveu nos últimos anos. E eu começo te perguntando, já é uma situação para o torcedor ali levantar o sinal de alerta, torcer o nariz? Você acha que é preocupante, que precisa reagir logo? Olha, eu não diria preocupante, uma grande preocupação, mas é para ficar esperto, né? É para questionar, para perguntar o que está acontecendo com esse time. Porque já era para dar uma resposta melhor. A diretoria tem uma conversa de que, olha, a gente teve muitos desfalques, tem o desgaste natural de quem vem de um título, uma competição forte que o São Paulo priorizou, o time vai oscilar, é começo de trabalho, oscila. Eu concordo com esses argumentos. Realmente oscila, tem o problema dos desfalques, o time sente, mas espera um pouquinho, né? Tem que começar a dar uma reagida. O time também, eu acho que o cobertor do São Paulo não é tão curto para começar tão mal o campeonato. Então, eu acho que sim, não diria que é para começar a arrancar os cabelos, mas é para ficar meio esperto, sabe? Olhando e falando, pô, opa, o que está acontecendo ali? O Crespo e os jogadores precisam dar uma resposta de maneira bem rápida. Ô Braga, você acha que dá para colocar na conta dos desfalques? Você acha que dá para colocar, talvez, na conta do desgaste físico? Apesar que o São Paulo navegou bem ali, né? Essa maratona de jogos, usou bastante os reservas. O que na sua opinião, aí está acontecendo com o São Paulo que está tendo essa dificuldade para engrenar no começo do Brasileirão? Eu acho que é tudo um pouco, Pedro. Tem um pouco dos desfalques, a gente até já tinha falado isso na semana passada, principalmente sobre Benítez e como ele é primordial para esse sistema do Crespo com 3 zagueiros, mas eu acho que faltou ali um pouco de entendimento de que o Campeonato Brasileiro é diferente, a pegada é diferente do Campeonato Paulista. Passou o Paulista, já foi campeão, e contra o Fluminense, eu acredito que o time entrou meio naquela ressaca que a gente fala, mas os outros 2 jogos no Campeonato Brasileiro foram bem abaixo, bem abaixo. Contra o Atlético Goianiense, o São Paulo foi totalmente dominado pelo time goiano, assim, e contra o Atlético Mineiro, o Crespo lançou mão da ideia que tinha dado certo contra o 4 de julho, que é um time da Série D, para enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa com o Rigoni na ala. E ali a gente pode até discutir um pouco se ele foi ala mesmo ou se foi um 4-4-2 disfarçado com o Bruno Alves ali na direita, e o que leva a crer que possa ter sido isso foi justamente o lance do gol do Atlético, que o Bruno Alves, você vê o Bruno Alves bem aberto, quase como um lateral, e ele não fechou ali para cobrir o miolo da zaga ali, e o Jair entrou e fez o gol sozinho depois da falha do Miranda. Então, acho que é um pouco de falta de entendimento também. Você não pode jogar com o Atlético ali do jeito que foi, o Atlético Mineiro, querendo atacar a todo custo e deixando o time vulnerável. E você pode ver que mesmo depois que o Miranda sai, ele coloca o 4-4-2 para valer mesmo, com o Igor Vinícius ali, o São Paulo também não conseguiu levar perigo ao Atlético. O São Paulo foi uma presa bem fácil. O Atlético poderia ter feito mais. E o Atlético meio também que se conformou ali com aquele 1-0, com os 3 pontos, e
e ficou por isso mesmo. Eu acho que o Crespo precisa entender que o Campeonato Brasileiro ele tem uma pegada diferente dos outros torneios e que se você não abrir o olho, você pode ficar na parte de baixo da tabela e isso te deixa vulnerável na questão do rebaixamento. Porque são mais times competitivos também, né, Perrone? São times mais competitivos e eu acho que daqui a pouco o Crespo vai começar a sofrer, claro, guardadas as devidas proporções, mas uma cobrança parecida com as que o Diniz sofria, né? De encontrar alternativas, talvez mudar um pouco o jeito da equipe jogar, se essa reação não vier aí dentro do que ele vem fazendo até agora. Eu fico imaginando como é que seria a situação hoje se o São Paulo não tivesse sido campeão paulista. Né? Imagina que o São Paulo tivesse perdido, por exemplo, a final. Imagina a pressão que está hoje. Então, acho que assim, o São Paulo ganhou um grande fôlego, mas também assim, tem um limite, né? Ele precisa realmente começar a dar resultados. Você falou da diferença de adversários, de nível de adversários, a gente sabe, é histórico. O Campeonato Paulista, infelizmente, há muito tempo já não é mais parâmetro, né? Você não pode olhar não só o paulista, como a maioria dos estaduais, e falar, o cara foi campeão estadual e vai voar no brasileiro. Não é assim, o nível é diferente. E tem outra coisa também, né? O jogo vai ficando mais manjado, o jogo do Crespo vai ficando mais conhecido pelos adversários. Então, chegou aquela hora do Crespo mostrar que não é um treinador de uma nota só e de começar a mostrar assim, um cardápio variado e saber sair das dificuldades. Porque senão daqui a pouco começa, né? A torcida está bastante paciente, o que é até atípico, né, pro São Paulo nos últimos anos. Se a gente lembrar ali no começo do ano, teve aquele ataque ao ônibus dos jogadores, com bomba, com pedra. E o São Paulo, óbvio, tinha sofrido uma derrota até humilhante para o Internacional, mas estava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ainda tinha chance de disputar o título. Quer dizer, não é difícil a gente acreditar que mais uns 3, 4 jogos nesse nível, a pressão vai voltar a subir, né? Eu acho que é inevitável. Eu acho que hoje a gente já teria uma pressão assim bem grande se não fosse a conquista do título. Até porque o São Paulo fez uma escolha que prejudica o próprio São Paulo lá na frente, que foi o fato de jogar contra os reservas, contra o Racing e ter, com isso, ficado na segunda colocação do grupo dele na Libertadores. Se ele não tivesse sido campeão paulista, óbvio que a pressão agora seria no nível daquela que o Diniz sofreu. E quanto à questão de encontrar novas maneiras, a gente tem visto que o time do São Paulo, assim, o Crespo optou pelos 3 zagueiros justamente para poder se beneficiar da força física e da qualidade técnica de Reinaldo e Daniel Alves. O Reinaldo não apresentou boas partidas nos últimos jogos, o Daniel Alves está fora e o Benítez está fora. Então, eu acho que ele precisa rever esse conceito, talvez voltar para um 4-3-3, que ele usou bastante no Defensa e Justiça, no final da passagem dele lá no Defensa e Justiça, para dar maior poder de fogo, maior presença de ataque para esse time. Porque fazendo 9 gols no 9 de julho é uma coisa, mas você não chutar quase a gol contra o Atlético Goianiense mostra a realidade da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Posso só complementar? Contra o Atlético Mineiro foram 5 finalizações de São Paulo, só 5, um número muito pequeno, e nenhuma certa. Quer dizer, melhor do que isso, para resumir, né, essa falta de poder de fogo, eu acho que não existe um dado melhor. E você também, você vai jogar com 3 zagueiros, que acho que foi aí a grande mudança do Crespo, é uma coisa que tem uma tradição de dar certo. No São Paulo deu muito certo com o Crespo, principalmente também por causa da qualidade dos laterais. Mas o São Paulo, se você for analisar, tem poucos zagueiros, né? O Rodrigo da base e o Diego Costa faz muito tempo que não mostram um bom futebol. Então você acaba ficando com pouca opção para rodar esse time, rodar essa defesa, né? Você tem 2 zagueiros inexperientes que falham bastante, que não tem tanta saída para o jogo. Aí você tem lá os titulares, você tem o Miranda, você tem o Arboleda, você tem o Léo, você tem o Bruno Alves. Agora você não tem o Miranda e nem o Arboleda, né?
Sim, mas eventualmente vai ter de novo, né? Mas é um problema, exatamente o que você está falando, Braga. É um problema. Os jogadores, os reservas não têm qualidade para fazer essa função, né? Porque o Crespo ainda aposta nos caras para sair jogando de trás. E o Rodrigo, claramente, todas as vezes que ele teve oportunidade, ficou claro isso. Ele não tem qualidade para fazer essa função. E o Diego tá muito sem confiança, né? Além disso, tem o fato de que ele testou o Orejuela nessa função e viu que não foi muito bom, né? Então, assim, no segundo tempo, no primeiro tempo contra o Atlético, após a lesão do Miranda, ele já mudou o esquema, né? Colocou um 4-2-3-1 ali, e no segundo tempo ele lançou Rojas e Galeano para fazer um 4-3-3, com o Rigoni meio que fazendo a função do Benítez ali por dentro, coisa que ele não tinha nem testado ainda. Então, talvez essa seja a saída para o jogo dessa quarta contra a Chapecoense no Morumbi, o time precisando vencer. E no final de semana tem o confronto dos desesperados entre Santos e São Paulo, né? Só para complementar aí também, eu acho, minha opinião, o Crespo não pode ficar casado com um sistema tático, né? E não me parece que ele seja esse tipo de treinador que casa com o sistema, como fez o Diniz, né? E mesmo os jogadores não te dando a resposta, você continua com aquele sistema. Eu não vejo o Crespo indo por essa linha, mas eu acho que é o momento dele mostrar que não sabe, olha, não dá assim porque eu tenho desfalque, porque eu tenho à disposição não faz a função, e ir buscando outras maneiras. É isso aí, vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta e continua o papo sobre São Paulo. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo, falando sobre esse começo que começa a ficar preocupante do São Paulo no Brasileirão, as alternativas do elenco, se o Crespo vai manter ou não o sistema tático. E, Perrone, você estava falando aí do Crespo não ficar casado com o esquema tático, mas ele, ao mesmo tempo, né, ainda não teve todas as peças que ele tinha pedido. O zagueiro que joga pelo lado esquerdo, que saiba sair jogando, não veio. O camisa 9 também não veio. E acho que essa altura do campeonato é seguro a gente afirmar que dificilmente vão vir, né? Pois é, eu conversei, fiz uma entrevista na semana passada com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e assim, ele falava dessa questão financeira. Não existe no São Paulo aquela história, fechou, não vamos contratar e tal. Mas eles, assim, o peso desse elenco financeiro é muito grande. Então ele me disse, o Casares me falou que a folha de pagamento é de mais ou menos 17 milhões de reais mensais. Então você imaginar que com essa folha desse tamanho, um time com muitas dívidas vai conseguir trazer um jogador de peso para reforçar, seja lá em qual posição que for, é muito difícil de imaginar. Eu acho que o São Paulo não tem espaço para isso. O São Paulo precisa vender alguém para conseguir encaixar alguém nessa folha. E até faço uma provocação para vocês. Esse time do São Paulo, campeão paulista, ele rende o que deve render um time de 17 milhões? Ou será que 17 milhões mensais? Ou será que com 17 milhões mensais dá para montar um time muito melhor? Ou com menos dinheiro dava para montar um time melhor até? Não, eu acho que se você analisar friamente, dava para montar um time melhor, mas é que essa folha, ela vem aí de um processo de anos, né, Perrone? É um processo de uma construção de um elenco de anos que vai se acumulando, os gastos, né, vão ficando. É aquela velha história, você contrata um jogador, o São Paulo viveu muito isso, né? Ele joga 6 meses no São Paulo, não é aprovado, e depois vai jogar em outro lugar com parte do salário bancado em empréstimo. Isso tudo, de pouquinho em pouquinho, vai acumulando, né? Não dá para deixar na conta dessa diretoria, acho que você lembrou bem, né? Senão parecia
podia parecer que eu estou jogando tudo na culpa dessa diretoria, que não foi ela que montou esse time. Mas é um problema, o problema está aí, eles precisam resolver, né? Então, eu acho que nesse cenário, você pensar em, né, o Crespo vai ter os reforços que ele quer e tal, eu acho difícil. Eu acho que eu não vejo o São Paulo com folga para isso, né? A menos que consiga fazer uma remodelação aí, sair alguém para poder chegar outro jogador, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Eu vou na linha de vocês falando que essa diretoria não tem parte no passado, embora isso seja, a gente possa relativizar, porque grande parte das pessoas que está nessa atual gestão fizeram parte das gestões anteriores do São Paulo, até por questões políticas, o São Paulo não tem muito uma oposição hoje em dia. Mas, mesmo assim, essa diretoria trouxe jogadores como Bruno Rodrigues, William, Orejuela, que foram pouquíssimo aproveitados. Então, e além disso, alguns estão machucados. Eu acho que o mapeamento do mercado dessa diretoria, no início, parecia bom, e naquela linha de bom, barato, para chegar e render, e agora a gente está vendo que o time não tem tantas opções assim, por lesões e por um pouco de falta de qualidade técnica para ser escalado. O Bruno Rodrigues acho que jogou 2 jogos no Paulista e desapareceu do elenco. É um jogador que o Crespo claramente não aprovou, né? Um jogador que o Crespo claramente não quer aproveitar. E tem carências muito claras, né? Eu acho que a carência é um tema recorrente que a gente vem discutindo do Camisa 9. É um tema recorrente também a falta de opções para a defesa. São temas recorrentes. A partir do momento que você escolhe jogar com 3 zagueiros, você tem que ter mais do que 5 zagueiros no elenco. O Valse está machucado, teve que operar de novo, já está há 17 meses afastado, e na semana passada teve que operar de novo o ligamento cruzado do joelho. Rodrigo e Diego Costa claramente não estão prontos ou não contam com a confiança do técnico para serem titulares, e aí você fica só com Miranda, Bruno Alves e Arboleda, que são da posição mesmo, e o Léo, que foi recuado para aquela função. Se você joga com 3 zagueiros, você tem só 4 confiáveis, é muito pouco. Agora tem a Arboleda na seleção por pelo menos umas 2 semanas e o Miranda lesionado por pelo menos 3 semanas. Agora porque o Crespo vai ter que quebrar a cabeça para poder armar esse time. Para mim, esse é o ponto, sabe? Você paga 17 milhões por mês de salário, não é possível que você tenha um cobertor tão curto, né? Alguma coisa, lembrando que foi um time que começou a ser montado por outra diretoria, mas tem alguma coisa errada aí, né? Porque não é possível, com 17 milhões não era para o cobertor ser tão curto. E para quem não viu a entrevista do Perrone com o Júlio Casares, o São Paulo devia para o Querétaro pela compra do Volpi, devia para o Atlético Paranaense pela compra do Pablo, devia para o Tigres por um percentual da venda do Cueva, devia para o Dinamo de Kiev por causa do Tietê, devia para o Orlando City ainda, da vinda do Kaká, lá em 2014. E aí eu te pergunto, Perrone, onde está Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco? Pois é, a grande pergunta que vários torcedores me fizeram, né? Quando leram essa matéria, falaram assim, pô, olha aí, e o Leco? O que vai acontecer com o Leco? Ele não vai se responsabilizar por isso? Enfim, ficou todo mundo na hora, lembrou do Leco. E o São Paulo, para conseguir pagar essas dívidas, nem todas foram zeradas. Algumas foram equacionadas, né? Fizeram acordos, mas conseguiu zerar uma boa parte. Para conseguir isso, o São Paulo precisou de um empréstimo de 70 milhões de reais, mais ou menos 70 milhões de reais. Vai ter um ano para começar a pagar, quer dizer, sangra, né? Essas coisas no futebol são complicadas, né? Porque você tem que pagar o teu passado e tentar preparar o seu presente, fazer o seu presente, preparar o futuro, mas com um passado desse, né? Com uma dívida dessa, realmente fica muito difícil. E o São Paulo tomou emprestado 70 milhões de quem? De banco. São de diferentes bancos. Não, porque na semana passada a gente já tinha dado aquela matéria do Cury, né? Que ele e se a gente for ver, é recorrente também clubes pegarem dinheiro emprestado de empresários, né? Então
É meio que uma retroalimentação. Você me empresta, você compra um jogador meu e você nunca para de ter dívida. Segundo a diretoria, foram de instituições financeiras. Mas mesmo com instituição financeira, né, o que se faz é trocar uma dívida pela outra. Porque essas dívidas com clubes, essas dívidas com Dinamo de Kiev, dívida com Querétaro, são dívidas que esses clubes podem levar lá aos tribunais da FIFA e podem acarretar punições até esportivas por São Paulo. Para escapar desse risco, o São Paulo vai lá, pega dinheiro em bancos e paga essas dívidas, mas continua devendo agora para bancos. Então é um processo de substituição de dívida, né? E agora com juros, né? Sim, mas antes já era com juros também. Eu não sei qual juros é maior aí. O problema não está resolvido, o problema. Longe de estar resolvido, com um clube que tem 600 milhões de dívidas, aproximadamente. A lógica do Júlio, que ele explica, ele fala o seguinte, é exatamente o que o Pedro falou, né? Você troca uma dívida pela outra, você acaba alongando a dívida, né? Ele diz o seguinte, olha, eu ganhei um prazo para começar a pagar, né? Um prazo de 1 ano para começar a pagar. Eu acho que eu consigo pagar em 3 ou 4 anos. Então, só que eu falei para ele, mas e daí? A dívida está aí, você tem um peso grande, né? Uma pressão para pagar essa dívida. Ele falou, eu tenho, mas eu confio na minha gestão. Eu confio que nós vamos gerar novas receitas para conseguir pagar isso. Então, quer dizer, o sistema é esse. Você ganha um tempo para começar a pagar, um tempo que você não tinha, porque o credor estava na FIFA, isso ia te trazer sérios problemas. Você ganha esse tempo e você confia que você vai conseguir gerar dinheiro novo. Agora, se você não gerar dinheiro novo, teremos uma bola de neve aí, né? É isso aí, teremos uma bola de neve e saberemos nos próximos meses se ela vai rolar montanha abaixo ou se ela vai ficar paradinha ali. Eu acho que tanto nessa questão das dívidas e da gestão, como dentro de campo também, o São Paulo precisa reagir logo. E a gente vai ficando por aqui. Chegamos ao final de mais um podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu tive a participação do Thiago Braga e do Ricardo Perrone. A edição de áudio é do Emer Menegassi. E a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí. Sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o São Paulo. Muito obrigado pela companhia.